Mas hoje a gente vai falar de artrite reumatoide. É mais comum do que a gente imagina, é uma doença autoimune, eu sei que tem muita gente com dúvidas. A gente convidou hoje a reumatologista, doutora Tatiana Hasegawa. Falei direitinho? Bem-vinda! Boa tarde, prazer é nosso. Que bacana poder falar desse assunto, porque até lendo aí a pré-pauta e falando, né, e eu comentei com você antes do programa, desse momento nosso, que eu sou filha de uma terapeuta ocupacional, então eu cresci envolvida com esses assuntos e com algumas coisas que você vai mostrar hoje aqui no programa. E é muito mais comum do que a gente imagina, né? E eu acho que o fato de ser uma doença autoimune muitas vezes dá uma assustada, né, quando você tem um diagnóstico. Mas quando a gente fala de artrite reumatoide, que tipo de doença autoimune ela é? Carol, então, é importante falar porque ela é muito confundida com os outros reumatismos. Perfeito. Então, assim, tem paciente que está lá com dores difusas, achando que é uma doença, como a fibromialgia, ou um lúpus, ou uma artrose. Na verdade, ela tem uma outra característica, assim, um outro batizado. É um outro nome. Outro nome. E uma outra conduta, um outro tratamento. É totalmente diferente do que aquilo que, às vezes, a pessoa vinha achando, via se automedicando, pensando ser uma tendinite, uma bursite, pipocando dor aqui e ali. Então, a característica da artrite reumatoide, ela é uma doença mais estudada dentro da reumatologia hoje, é o que tem mais leque de opções terapêuticas, tanto alternativas, complementares, como medicamentosas mesmo, estudos grandes dentro de artrite reumatoide. E o paciente melhora, né? Tem qualidade de vida? Tem, volta a trabalhar, enfim, estudar, ter as suas funções na casa. Enfim, eu acho que é a doença que tem mais, assim, impacto em termos até de prognóstico, tratamento. Então, que num primeiro momento há essa repulsa, essa estranheza. E depois o paciente percebe que ele consegue conviver muito bem com isso. Vamos colocar um ilustra na tela para você explicar pra gente, então, alguns pontos importantes falando de artrite reumatoide. Daqui a pouquinho tem perguntinhas do público. Olha lá. Na tela, então, como é que ela se manifesta? Carol, então, assim, é importante falar que ela acomete as articulações de vários... Você está falando da anatomia geral, né? Das articulações, a função do joelho, como é importante a gente ter um joelho saudável, com cartilagem boa, porque ele promove para o quê? Flexibilidade, movimento, equilíbrio, olha lá. Isso tudo seria de uma anatomia boa, normal, né? Então, as principais funções do nosso joelho são essas, de um paciente saudável. Artrite reumatoide. Agora, quem já tem artrite reumatoide, onde ela mais acomete? Então, é importante falar, as periferias, mãos, punhos, joelhos e pés. A gente dá muito pouca atenção para o pé do paciente. Então, às vezes, acaba que a gente trata muito bem, né, as outras juntas, e ali é importante o acometimento, olho, coração, pulmão, rins, outros órgãos, a pele, vasos podem ser afetados. Intestino, acho que foi abordado, também pode ser acometido num acometimento fora da articulação. É uma extensão da doença. É raro, mas pode acontecer. Pode acontecer. Agora, sabe o que me chamou muita atenção? Eu falei, vou fazer essa pergunta, até enquanto tá girando aí. Certo. Tem várias idades que podem ter a manifestação. Pode, de 2, 3 anos. Tem relação, inclusive, com essa parte? Tem. Infantil, às vezes a criança já nasce com artrite reumatoide, que a gente chama artrite reumatoide da infância. A juvenil, 2, 3 aninhos, já pode se manifestar. E a artrite reumatoide é uma doença do adulto de jovem. Carol, 20, 30 anos de idade, na idade mais produtiva, fértil da mulher. Não é uma doença de menopausa. Existe a artrite reumatoide do idoso, mas é muito mais raro. Então, ela comete pessoas na idade produtiva mesmo, idade né? jovem. Onde tem estrogênio, progesterona, onde você está ali com os hormônios muito circulantes, ativos, né? É o mais comum, então. É o mais comum. É o mais comum, vai, depois dos 30 anos, vamos colocar assim. Na gravidez, ela entra em remissão, importante só falar isso. E, ao contrário do lúpus, que dá uma exacerbada, ela ativa mais. Agora, na menopausa, ela também entra em remissão. Alguns casos podem ser ativados quando a mulher já entra na menopausa. Olha que interessante. Tem relação hormonal. Tem relação hormonal, tem então. Tudo, né? Emocional, hormonal. Então, talvez as mulheres tenham mais que homens ou não? Mulheres mais que homens, 3-1. Quando acontece no homem, é mais grave. Ele cursa com uns títulos de fator reumatoide, de marcador no sangue muito alto para essa doença. Importante falar já de diagnóstico. O diagnóstico é clínico, tá, Carol? Porque às vezes a pessoa fala, faz exame, deixa eu entrar numa máquina, faz exame de todos no sangue, me revira. Tudo, me revira. Não, é clínico, o paciente conta a história. Então, é muito característico da doença. O que é o caso clássico de livro, então, para o pessoal de casa até prestar atenção nessas articulações, mas o que acontece? Assim, a dor.
E a inflamação, não só de uma mão, mas de várias articulações ao mesmo tempo, então a simetria e aditivo, vai se somando. Começa aqui, vai para punho, daqui a pouco está nos dois joelhos, nos pés. Inchaço com dor, não consegue movimentar. Porque tem que diferenciar da dor do inchaço, do inchaço, às vezes de uma cardiopatia. Começou a inchar minha mão, minhas pernas, de um rim. Tá. Acontece muito isso no consultório da reumato. A pessoa vai, às vezes achando que é um problema reumatológico, e não, é vascular, às vezes é uma trombose, perna inchada. É importante falar isso também. É coração, está com uma insuficiência cardíaca, então incha, né? Edema das extremidades. Então, isso é importante a gente fazer o diagnóstico diferencial logo no início. No início. Mas, por exemplo, o paciente tem um inchaço e tal. Isso. Aquilo passa ou permanece, ou toma um medicamento, um anti-inflamatório. Ai, tá esquisito isso aqui, vou tomar um anti-inflamatório. Sem passar no médico, o que acontece com essa... Vai melhorando. Anti-inflamatório, analgésico, corticosteroide, às vezes o vizinho indica, ou ele mesmo já ouviu falar, vai na internet. Melhora. Porém... Mas isso, é fugaz. Daqui a pouco volta e vai se somando, né? E com o tempo vai se o quê? Danificando, comendo as juntas lá dentro. Então, o pai já perde a função das juntas. Não. O joelho que a gente viu ali bonitinho, né? Fletindo, já não estica mais, ou não dobra mais, com aquele joelho duro. A punho que flete, estende, já não tem mais o movimento, fica duro, enrijecido. Cotovelo, os pacientes já sequelaram, porque se automedicaram e foi deixando. É isso que eu falei. O tratamento hoje é importantíssimo para evitar isso daí. Que você perca a função das juntas. É esse o motivo do tratamento. Então, assim, o quanto antes... Melhor. Procurar ajuda. Você fica com as suas juntas preservadas, com menos dor. Só que aí a gente tem, então, uma parte medicamentosa, que você comentou. Importante. Que isso é uma indicação médica. E a gente tem algumas possibilidades dentro de outras áreas que pode ajudar. Eu já vi a bolinha aqui, já lembrei do consultório da mamãe. Um monte de bolinha. Né? Que daí eu já vi umas coisas assim, em exercício. Quando a gente fala de fisioterapia, de terapia ocupacional, normalmente é indispensável dentro do quadro? Vamos falar dessa equipe, que hoje uma doença só não é tratada só pelo médico. É importante uma equipe com suas especialidades. Então, a psicologia é importante na artrite reumatoide, porque é uma doença difícil de explicar, difícil de entender e difícil de aceitar. Então, quando o paciente tem o diagnóstico, tem que ter um enfrentamento. Então, a gente procura um braço na psicologia. Legal. Exercício, fundamental. Então, nos 3 primeiros meses, 4, que eu falo com o paciente, esquece tudo que você leu, você vai começar a fazer uma terapia com exercício. Então, o que envolve isso? Fisioterapeuta e TO, terapeutas ocupacionais. A gente não fala nem mais terapeutas de mão. De mão. Vai. Perfeito. Então, a bolinha, Carol, vamos desmistificar. Para artrite reumatoide, tá? Não estou falando para AVC, para artrose. Ela não é bom, é ruim. Então, assim, bolinha para ficar apertando. Ela é bom para outras coisas. Outras coisas. Pode ser para artrose, para outras disfunções. Artrite reumatoide, Deixa eu só te explicar por quê, Carol. Vamos lá. A gente tem muito acometimento na artrite do cotovelo. Que ele começa daqui, dessa parte de fora, Carol, aqui. E aí ele começa a fazer isso, na artrite reumatoide. Olhar para fora, desviar. Geralmente entorta, vai. E a gente tem mais força onde, Carol? Para fletir, para fechar a mão ou para fazer isso? Geralmente a gente tem mais força para fechar. Sem dúvida. Então, se você começa a malhar, a fortalecer isso daqui, Carol, não ajuda o desvio. Na verdade, você teria que colocar um peso, alguma coisa. Tem que ser ao contrário, entendi. Você tem que fortalecer essa musculatura aqui, para evitar abrir mais. Então, quanto mais você malha flexores do braço, mais você está desviando. Então, bolinha, que perguntam muito em consultório. Doutora, eu tenho uma bolinha, posso fazer para minha artrite? Para artrite? Então, não. Artrite bolinha, não. Para artrose, sequela motora de outras doenças, polimialgia, às vezes num lúpus, tudo bem. Aí sim. Você não tem, entendi. Tá? E até muitas vezes terapias com o pé também indicam muito para pé, para força, de flexor, extensor de tendinite, aí um vasto, leque vasto para indicação de bolinha. Deixa eu só fazer uma pergunta. Glaucia, você falou comigo, desculpa, eu tô no papo, assim, eu não peguei a sua última informação, tá? Sim. Então, a gente tem foto, né? Vamos mostrar uma foto, então, de uma mão com artrite, olha lá. Eu entro, gente, na entrevista, e eu fico, entendeu? Às vezes minha diretora fala comigo, aí, olha só, demonstra bem, né? Ali, Carol, então, tá vendo os dedos inchados, com umas protuberâncias grandes, como se fosse um osso crescido, né? Isso aí dá limitação para fechar, abrir, para fazer as funções do dia a dia. Com certeza. E aí que entram esses aparelhos que a gente vai falar
Para que serve? São Isso, as famosas pronto. orteses. Orteses, né? Como se fosse um gesso, mas é leve, e né? feito muitas vezes para o paciente, né? Tá, então eu quis trazer essas aqui, que elas não são daquelas que você usa só para dormir. Tem as órteses ou as né, as ferramentas de uso noturno, para descansar, para repousar, para a junta não entortar tanto, mesmo durante a noite. Tá. São os anéis que a gente diz de silicone, não é errado falar assim, mas para explicar melhor, umas canaletas, tipo uns anéis mais rígidos, e você usa à noite para dormir. Já viu aqueles dedos com umas bolinhas grandes, Sim. bastante artrose? Você usa à noite para dormir, para evitar que as juntas vão se entortando cada vez mais. Então, Tá. aquilo ali é de repouso. Tá. Essas daqui não, Carol, para quem trabalha mesmo. Então, o paciente põe... Por exemplo, você tem muita artrite no dedão, no polegar. Você vai no terapeuta ocupacional, no terapeuta de mão, ele confecciona isso aqui como, Carol? Individual, customizado, é personalizado, com material termoplástico, isso. E ele coloca para você usar o quê? Para digitar, para você fazer as atividades do dia a dia, para repousar a articulação. Perfeito. Tá? Mas é usado promover no um esforço movimento maior isso. durante o dia, que é o momento Isso. que a gente não está pensando se está fazendo ou não, né? Isso, é importante falar que isso aí é para o movimento. Olha às vezes só o que paciente legal, fala, não, vou ter que ficar paradinho, não vou poder trabalhar. Não, vai sim. Ela vai só colocar seu punho no lugar, para evitar que inflame ou entorte. É muito interessante esse universo. Gente, é fantástico. É. Tô aqui E ajuda, até viu? emocionada com a pauta, porque eu vejo e enxergo Você aí lembra uma vida, tudo? né? Uma vida de ver minha mãe trabalhando Claro, nessa área, muito claro. legal. Muito Tem bom. perguntinha pra você na Vai tela, lá. quem escreveu pra gente. Olha lá. Ai, tão bonitas as fotos ali das mãos. Anaí, querida, um beijo. Colágeno tipo 2 ajuda no tratamento? Carol, é importante essas perguntas de colágeno, cartilagem. O colágeno a gente produz, tipo 1 e tipo 2. É para a pele, para as articulações. Assim, não tem evidência nenhuma ainda para artrite reumatoide. Tá. Você pode usar, mas não tem nada ainda comprovado cientificamente para falar, usa porque existe melhora na sua artrite. Tá. É outro tipo de tratamento, não para artrite. Não para artrite, tá bom. A gente algumas coisas aparecem muitas vezes em perguntas que as pessoas às vezes ouviram, leram e tal, ou até receberam, né, de alguma forma, e às vezes a gente não sabe exatamente o que é, mas colágeno que ela tá falando é o colágeno mesmo. Colágeno mesmo, Tá. isso. Neste caso, não tem nada Não. científico. Comprovando. Na próxima. Isso. Tá aí. Obrigada, Dani. Tenho artrite. Está controlada, mas tenho medo de ter deformidades com a chegada da velhice. Isso pode acontecer? Sim, porque assim, lembra que é um corpo que vai envelhecendo. É uma estrutura óssea como outra qualquer, só que com artrite reumatoide. Então, uma pessoa rígida, saudável, no envelhecimento vai acabar acontecendo o quê? Artrose, uma cartilagem que vai desgastando, eles também vão passar por isso, obviamente. Então a gente tem que ter esse cuidado de não tratar só, focar na artrite, mas vai aparecendo as outras doenças do esqueleto senil, do esqueleto dos ossos senil, como artrose, osteoporose, a gente pode fazer depois falar sobre isso um pouco. Olha que interessante. Hérnia de disco, então isso tenta se tratar em conjunto, não vai delegar só o tratamento de uma doença, você vai associando. Eu não sei se saiu isso em alguma pergunta, mas alimentação, assim, hábitos de vida. Daquela equipe multidisciplinar, então psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, hoje existe um leque importante para nutrição. Tem. Ligado a doenças autoimunes, Isso mesmo. Para muita coisa dieta inflamatória, que acaba influenciando na inflamação. Puxa. Então, na inflamação mesmo das juntas. Então, às vezes, um alimento que pode parecer assim, saudável ou benigno, mas para a articulação ele pode ter um efeito catastrófico. Que interessante. Então existe essa associação das moléculas. Também. Então, Dani, a gente está falando aí de envelhecimento, que ela colocou algo do futuro, né? Hoje que ela é jovem e tal, e está tudo controlado. É agora que a gente consegue prevenir o máximo que a gente pode, claro, para pensar lá na frente. Então, de repente, procurar alguém que tenha essa base de nutrição ligada a essas doenças autoimunes. Eu acho que fica a resposta legal para Dani. Bom saber disso, gente. No final, a alimentação tá em tudo, né? Isso. Tem mais perguntinha, dá tempo. Olha lá, mais uma na tela. Obrigada, Vitória. Tenho artrite reumatoide, posso praticar exercício? Ai, que pergunta linda. Isso, deve. Então, o exercício na artrite reumatoide, ao contrário de antigamente, que as pessoas achavam artrite, tem que isolar, ficar na cadeira de balanço, sentadinho, quieto. Não. Isso mudou muito, assim, deve fazer exercício. Ah, mas está inflamado. Ok, não vai pegar peso ali, mas vai fazer um exercício que mantenha aquela articulação ali no lugar, que já dê um pouquinho de estabilidade, um pouco de mobilidade, força, não deixar
a pessoa sedentária. Isso é contra o tratamento da artrite O hoje. ideal é ter mais músculo mesmo, fortalecermos Isso, a parte muscular. óssea, equilíbrio, marcha, enfim. Isso aí melhora em toda a doença, Tá como aí. um todo. Então é indicado e não contraindicado. Isso. Dá mais, tem tempo de mais uma? 2 minutinhos, Glaucia? Dá mais uma. Vamos lá na tela. Bianca, obrigada. É uma doença hereditária? Sim, é uma doença que tem uma parte genética forte, 30%, 40%. Mas é muito da pessoa mesmo, né? Geralmente você vai para os ancestrais, dificilmente você encontra uma mãe, uma avó com artrite reumatoide, mas existe um risco de transmissão. Não como o lúpus, mas existe. Quando a gente fala em geral de doenças autoimunes, então a genética é algo que Influencia. Tem uma parcela de influência, sim. Aí. É muito bom estar bem informado. Só posso agradecer. Que delícia de papo hoje com a reumatologista, a doutora Tatiana Hasegawa. Vou fazer um agradecimento para vocês e passar um site, que é o www.cqv.net.br. cqv.net.br. Você encontra mais informações e pode ter esse papo, enfim, e saber cada vez mais, porque quando a gente recebe um diagnóstico, eu acho que a informação é o que conta, pra gente não aumentar as coisas. Isso não acontece só com vocês, acontece comigo também. Entrevistando médicos todo dia, pode ter certeza. Mas, doutora, pra gente fechar, que a gente tem um minutinho, o mais importante é manter a calma? Calma. Psicológico tem que estar bem, enfrentar bem a doença. Descobrir que você tem um diagnóstico é muito bom, por um lado, porque você tem como tratar. Então, isso que tem que ficar, entendeu? Vai atrás, vai descobrir, não tem problema, tem tratamento e você pode ter uma vida, conviver com aquilo bem, de uma forma tranquila, né? E saudável. E saudável. Qualidade de vida. Obrigada, viu? Adorei conhecê-la.